Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Estou vindo com o capítulo 4 do nosso projeto de leitura de Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil. O capítulo 4 fala sobre enredo e estrutura. O título do capítulo é Escrever Ficção é Tramar, o enredo e a estrutura. Se você tem esse livro aqui e está acompanhando o projeto de leitura, seja muito bem-vindo. Se você está chegando a esse canal neste vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Se você gostaria de adquirir esse livro, no link aqui embaixo, afiliado da Amazon, você consegue adquirir seu livro sem problema nenhum, ainda uma porcentagem é revertida para o canal para a gente continuar crescendo, continuar melhorando o equipamento, todas as coisas e conseguindo mais livros sobre escrita criativa para trazer para cá. Então, se você quer saber do que trata o 4º capítulo, bora papear. De todos os capítulos que estamos lendo até agora, o primeiro, que é mais um bate-papo sobre a postura do ficcionista, o segundo e o terceiro, que giram ao redor do personagem, para mim, esse capítulo 4 é o que traz mais informações técnicas de todos os que a gente está acompanhando. É onde eu mais senti que eu mais escrevi definições, fiz anotações aqui de parágrafos, de frases que eu considero importantes para a gente poder finalmente entender como se constrói um enredo. Assim, se você está chegando agora e não sabe como a gente está fazendo o nosso projeto de leitura, a gente está lendo toda semana um capítulo de Escrever Ficção e está fazendo um fichamento das partes mais importantes do texto. Aquelas que eu considero que sejam de fato professorais para a gente, porque Luiz Antônio de Assis Brasil é professor de escrita criativa. Aqui no livro ele ou o editor, alguém nos informa que ele trabalha na PUC do Rio Grande do Sul, e esse livro aí, realmente foi ele quem disse, esse livro aqui é um compilado de muitas coisas que ele leva para a sala de aula. Então, a gente vai fazendo esse fichamento daquilo que considera mais importante, mais instrutivo e traz aqui para o canal. Eu espero que você goste do vídeo e consiga aprender bastante, como temos aprendido ao longo dessas 4 semanas já, né? Já vai fazer agora, com esse vídeo, já são 4 semanas que a gente está estudando escrever ficção. Então, bora lá. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês vamos tratar do enredo, um elemento cuja função primordial é agravar mais e mais o conflito, levando o personagem a um estágio em que qualquer decisão conduzirá à ruína. Eu achei isso interessante porque, imagina, o enredo tem a função de pegar o conflito que advém da questão essencial, que foi o tema do capítulo 3, e esse conflito vai se agudizando, é como se ele fosse se afunilando mesmo ao ponto de qualquer passo que esse personagem der, ele pode vir a arruinar. E essa ruína não necessariamente vai ser algo para o mal. Às vezes pode ser uma ruína, pode ser uma destruição de um comportamento repetitivo que ele está apresentando, de uma senda aí que vai levá-lo para coisas ainda piores, então ele interrompe isso, se ele souber escolher certo, obviamente, né? Ele interrompe esse caminho tortuoso, vai sim a uma ruína, mas não necessariamente a uma ruína que vai deixar quebrá-lo no final da história. Quebrado, no caso, né? Então, eu achei, isso me abriu, assim, o enredo, na verdade, é toda a condução que você dá ao personagem junto com a questão essencial dele, o conflito que gera a história e o tanto que você vai naquele crescendo, aquele gráfico que a gente aprende em tudo quanto é livro sobre texto narrativo, aquele subindo, que vai recrudescendo o conflito até chegar ao clímax e dali você começa a descer, aliviando esse conflito até chegar ao desfecho. Então, isso
sabe, despertou assim para o enredo de uma forma diferente. Quando as histórias são transformadas em narrativas ficcionais, ou seja, numa série de eventos que visa causar uma impressão no leitor, é o enredo quem os organiza. Pensar em enredo, pensamos em organização da história, na estrutura que vai constituí-la. Em algum momento, logo no princípio do capítulo, ele dá um exemplo de um professor que ele conheceu quando era mais jovem e fez uma pergunta a esse professor: como se organizaria um enredo? Alguma coisa assim. Aí esse professor responde para ele: ora, Luiz Antônio, isso é fácil. Se eu vou dizer que o meu personagem, isso me deu um clique, porque não é algo que eu faça. Se eu vou dizer que o meu personagem vai morrer de tuberculose no capítulo 10 do meu livro, isso quer dizer que lá pelo capítulo 2 ele vai começar a tossir. No capítulo 3 ou 4 ele vai começar a passar muito mal. E no capítulo 7 ele vai ser internado. Porque aí todas essas sequências de situações vão culminar na morte desse personagem por tuberculose. Então, o personagem começa vivo, né, no exemplo que esse professor traz, o personagem começa vivo, aí ele vai, o ficcionista já sabe que irá morrer no final dessa história. Só que entre o estar vivo no princípio e o morrer no final, precisam, que a gente vai chamar, ele vai chamar aqui de eventos, são necessários eventos que, interligados, conectados, deem essa verossimilhança, de novo a gente falando a palavra verossimilhança, deem essa verossimilhança lá na morte desse personagem no final. E isso me chamou a atenção porque é algo que eu não prevejo. Eu não estou acostumada a escrever textos longos. A minha, vamos dizer assim, especialidade com muitas aspas é a crônica. Até porque eu fui formada leitora com a crônica. Eu vou deixar para vocês aqui um link de um vídeo antigo aqui do canal que tem o título Como me tornei leitora. E ali eu vou falar sobre a minha experiência com a crônica. A gente sabe que a crônica, por ser um texto breve, é um texto que não se aprofunda nas dimensões, nas várias dimensões que um personagem traz, e não tem tempo para a crônica de você desenvolver a questão essencial desse personagem. Que nem falamos no outro vídeo, a crônica é um retrato quase que 3x4 da realidade, é um retrato pequenininho. Se você fala de novela ou então até do romance, é uma foto panorâmica que vai abranger muito mais coisas desse cenário. Então, assim, para mim tem sido um exercício mesmo e até às vezes com bastante sofrimento escrever textos mais longos por falta total de costume. Então, muitas vezes eu tenho de anotar aquilo que eu estou fazendo para que o meu texto não fique confuso, não perca, pensando mesmo com a cabeça de um leitor, eu não perco o fio da meada. E eu não faço isso, eu não prevejo aquilo que eu quero para o personagem, simplesmente eu sento e vou escrevendo. E à medida que eu paro e pego de novo esse texto numa outra oportunidade, eu volto para ver se eu não tenho deixado nenhum buraco, ajusto aquilo que eu achar, não, essa passagem aqui não está legal. Só que esse tipo de ir e vir, fazer e refazer, nem sempre dá certo. Eu tinha, né, e agora eu estou sabendo que nas próximas eu vou ter de fazer isso, eu tinha de pelo menos prever, ou aqui, coisas que temos falado desde o início do livro, é que ele vai ser bastante taxativo. Eu tinha de planejar que o meu personagem central vai ter um determinado caminho. Como esse caminho vai acontecer, aí é o dia a dia da escrita. Mas eu preciso determinar esse caminho para o meu personagem para eu poder, ao longo da minha história, eu já tenho um norte. Aí eu vou ajustando. Então, construir o enredo, dar a estrutura dessa história, é você já prever o que você quer do seu personagem, ou o que você quer que seu personagem alcance, e o como é o dia a dia. É o cotidiano de sentar diante do computador, diante do caderno com a caneta e escrevendo. Mas pelo menos você já tem alguma coisa. Que você não vai se perder, porque você já sabe que tem que chegar ali, tem que chegar a algum lugar.
Ao mesmo tempo que o ficcionista se esforça para que o caos não venha tumultuar sua narrativa, ele precisa do caos para que sua história tenha conteúdo humano. Ele vai falar aqui sobre o escrever, na verdade, é, de uma certa maneira, assim, mal comparando, o caos, sem você mostrar esse caos para o leitor de forma explícita. O caos que habita o interior do personagem ou dos personagens é um caos por você controlado. Então, é preciso que haja, porque o caos aqui não é a confusão completa, não é a perda de sentidos, o desespero total. O caos são as dúvidas, as angústias, as rejeições, as alegrias, as tristezas, tudo que é parte do viver como pessoa, tudo que faz parte da experiência de ser uma pessoa. Lembremos-nos do verbo enredar, no seu sentido mais corrente, que é o de emaranhar, ou na sua forma pronominal, emaranhar-se. Se já temos um personagem consistente e o conflito, precisamos decidir como contar essa história, transformando-a numa narrativa literária. O que vamos contar primeiro? Qual evento? Ou seja, como vamos estruturá-la? A resposta: essas questões são resolvidas na organização do enredo. O enredo é uma estrutura que organiza os eventos da narrativa, ligando-os pela relação de causa e efeito, na intenção de apresentar e agravar o conflito, resolvendo ou não. Primeiro, a expressão causa e efeito. Aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, é esse vermelhinho aqui, ó. Esse livro vermelhinho que eu tenho aqui na minha estante. Esse livro aqui é o Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia. É um livro super conhecidíssimo aqui o superlativo nessa redundância é proposital, no curso de letras e praticamente qualquer universidade. Porque o Otto ali vai falar da construção da frase, da construção do parágrafo, tanto literário quanto não literário. Ele vai falar sobre até como se pesquisa no dicionário. É um manual completo, basicamente de texto, linguística, compreensão textual, enfim. É um livro muito necessário. E ali foi que eu aprendi que a gente muitas vezes fala, né, causa e consequência. A gente fica com isso, né? Precisa de ter relação de causa e consequência, causa e consequência. Só que ali o Otto faz uma diferenciação. A causa e a consequência ficam, na verdade, para os termos gramáticos, né? Conjunção de causa, conjunção de consequência, que estão se interligados. Um, na verdade, é o oposto do outro. Se um dia você quiser que eu te explique a relação das conjunções de causa e consequência, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial só sobre isso, tá bom? Não é a intenção assim primordial do canal, mas eu posso te ajudar. E o Otto vai dizer pra gente que, na verdade, os pares são causa e efeito, razão e consequência. Parece bobagem que a gente tenha de mudar as palavras para que essa relação, né, das situações da vida, enfim, possam cravar, né, possam ir direto ao ponto de forma correta, mas existe um porquê. Quando você fala de causa e efeito, você está falando efetivamente de situações concretas, do campo, por exemplo, das ciências, da matemática, da astronomia, sendo mais específico, ou seja, chove porque a água evaporou, a água secretada pelos seres vivos evaporou, chegou ao céu, que é mais frio, condensou e caiu em formato líquido. Então, aí a gente tem uma relação de causa e efeito. A água evaporando, chegando ao céu, que é o mais frio, condensando, caindo em formato líquido, é a causa de haver chuva. Já quando você fala de razão e consequência, ou motivo e consequência, aí você está falando, entre aspas, das situações de humanidades, né, das ciências humanas, de linguagem, vamos dizer assim, separando, né, as quatro grandes áreas do conhecimento. Porque houve congelamento das poupanças na época do governo Collor? Porque acharam, isso aí já não era mais uma coisa que se pudesse contar efetivamente, ou se pudesse medir. Acharam
a equipe econômica, que congelando ou tomando posse das poupanças das pessoas, iria se controlar a inflação, iria se ajustar as contas do governo e de todo mundo. Então foi meio que um furto, né? Ou quase um roubo sem mão armada, literalmente. Mas, repara, a gente fala de razão e consequência para essas situações que a gente não pode, de forma concreta, mensurar. Já causa e efeito, sim, de acordo com Otton, para essas situações, esses eventos, que é possível você fazer estudos, que é possível você fazer uma investigação de forma bastante, vou repetir a palavra na falta de um vocabulário melhor, uma investigação concreta. Então é interessante ele usar essa palavra aqui, causa e efeito, porque bate direitinho com o que o Otton fala. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é resolvendo o conflito ou não. Nem sempre o conflito que o personagem central está vivendo ali na história precisará ser resolvido. Às vezes você deixa no ar, você deixa a cargo do leitor tentar imaginar o que pode ter acontecido depois. Para alguns ficcionistas funciona bastante. Vamos nos lembrar do Dom Casmurro? Vamos nos lembrar de Machado? Machado não resolve o conflito de Bentinho. As pessoas que eram um problema da cabeça dele vão embora. Todas elas metem o pé. Só que a história não termina com o que eu diria ser o conflito de Bentinho resolvido. Ele ter esclarecido todas as dúvidas dele com as pessoas ainda com quem ele tinha esse problema vivas. Não foi possível. Ele se conforma. Ele fica com a verdade dele. E, inclusive, o livro termina como se fosse uma obra semi-inacabada. Pensando do ponto de vista do personagem, tá? Não do ponto de vista do Machado, porque, óbvio, ele fez isso de propósito. Ele termina o relato em primeira pessoa da sua própria vida, mas avisa que ele vai falar sobre qualquer outro assunto que não tem absolutamente nada a ver com a vida dele. É como se ele dissesse assim, me empolguei na escrita, agora meu próximo livro tratará sobre isso. E a história acaba por aí. Então, você vê que o conflito em Dom Casmurro não resolve. Ele não se sente satisfeito com tudo que aconteceu. E você, leitor, de propósito, porque o Machado criou essa história pensando exatamente dessa forma, você também não se sente satisfeito, porque você nunca vai saber se efetivamente as desconfianças de Bentinho eram reais. Para mim, e isso eu falo num vídeo de Dom Casmurro aqui do canal, para mim, Bentinho era uma pessoa que precisava muito passar por um período assim, conversando com psicoterapeutas. Isso é para mim. Se você tem uma opinião diferente da minha, corre lá no vídeo, dá uma olhada no vídeo do canal, tá lá em clássicos, na playlist clássicos do realismo e do naturalismo. Dá uma olhada lá e deixa seu comentário. Se você acha que o que eu tô falando lá, os meus argumentos fazem sentido ou não. Vai lá. Quer dizer, depois que você terminar esse vídeo aqui, você vai lá. Ele agora vai explicar pra gente o que é evento. Evento é um fato que acrescenta algo novo ao enredo. Pode ser vivido pelo personagem central ou pelo coadjuvante. Pode ser um acontecimento do mundo natural, como uma tempestade, ou do mundo social, como uma greve de motoristas de ônibus. Pode estar concentrado num capítulo ou ser parte integrante dele. O mesmo evento pode, inclusive, ocupar mais de um capítulo. Ágeis ou intimistas, o que importa é que os eventos se organizem num enredo que convença o leitor. Eventos, e ele vai falar logo aqui embaixo também, eventos não necessariamente são ações. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse parágrafo. Mas eventos são todas as situações que o personagem vai viver ao longo da sua história, que vão servir para ir afunilando esse conflito
ou esses conflitos que ele está vivendo. Eu vou tomar um texto que eu estou escrevendo. O nome da minha personagem central é Gabriela. A Gabriela tem o seu conflito lá primário, sua questão essencial, que ela não entende por que os pais não a tratam bem, só tem palavras duras, só a tratam com desprezo. E ela é filha única e ela vai entrar numa escola no primeiro ano do ensino médio, uma escola nova, uma escola de referência. E quando ela chega lá, os primeiros dias, ela tenta passar incólume pela turma. Porém, com o tempo, eu começo a minha história ali por volta de maio, porque na minha história já está começando a fazer frio. Ela já tem, então, alguns meses de convivência com os colegas. E uma colega em específico não gosta dela. Uma colega da sua turma não gosta dela. E depois a gente vai descobrir por que ela não gosta de Gabriela. E aí eventos vão acontecendo, situações vão acontecendo, em que a Gabriela vai se sentindo cada vez mais angustiada, cada vez mais oprimida por essas situações. Não são eventos que um se sucedem ao outro. Eu não vou deixar a minha personagem com problemas mentais, né? Com crises de ansiedade, de pânico, não. Os eventos não têm nem tanto as diferenças, no caso, né? Temporais de um evento para outro, nem são tão grandes, mas também não são um após o dia o outro, né? Gabriela, no ponto onde eu parei de escrever, que eu preciso retomar, Gabriela tem uma sensação muito ruim com a pessoa com quem ela parece estar namorando. Era alguém que ela gostava, já tinha bastante interesse, mas muito tímida, não chegou na pessoa. A pessoa, no caso, é um colega de uma série à frente. Ele, a gente não sabe se realmente gosta dela ou não, se tá com ela por conveniência ou não, se quer fazer ciúme a alguém ou não. A gente sabe que ele gostou dela, sim, se interessou, mas o que vem depois disso pra gente é uma incógnita. Ao mesmo tempo que ela tá feliz por estar com esse cara, ela desconfia que tem alguma coisa errada. Eu, como ficcionista, antes de preparar, antes de entender essa parte do enredo, eu estava deixando as coisas rolarem. Agora o que eu vou ter que fazer? Organizar isso aqui. Ver quais outros eventos eu posso acrescentar para começar, levar logo ao clímax, se for o caso, ou ir ainda recrudescendo mais. Como eu já tenho que prever mais ou menos com quem Gabriela vai terminar, se ela vai terminar com essa pessoa, se ela vai terminar com outra pessoa que gosta dela, ou se ela vai terminar sozinha, porque isso também é possível. Também é possível ela chegar à conclusão que não vale a pena nenhum dos caras. Não sei, mas eu vou precisar pensar sobre isso. Então, eventos são essas situações que a gente vai levando os personagens a viver, que vão acrescentando informações ao enredo. E esses eventos também desencadeiam, ele não fala isso, são palavras minhas, subconflitos. O enredo convincente é aquele em que não há evento sem motivo que o provoque, mesmo que esse motivo seja apresentado a posteriori, como acontece nos romances policiais. Não existe, então, enredo sem evento. O evento precisa provocar qualquer reação dentro do personagem e essas reações, somando-se, constituem um enredo. Lembremos que o personagem precisa ter um objetivo na história e que são os fatores externos, opostos a esse objetivo, que criam um conflito e dessa maneira movem a engrenagem do enredo. O objetivo da minha personagem é este, X. Eu preciso então criar eventos que ela viva dentro da minha história, que vão movendo para ela reagir a eles, e os fatores externos têm de se contrapor a ela para ela... Aí quem vai fazer isso sou eu. Se eu vou colocá-la para vencê-los ou ela vai se conformar com eles. Ou pode vencer alguns e se conformar com outros, não sei. São situações que eu vou precisar depois sentar para organizar e tentar entender para onde que eu estou levando essa pessoa, Gabriela. Se o conflito não se agravar,
Se não piorar a cada capítulo, não há narrativa de ficção. Aí eu até acrescentei aqui. Se não há recrudescimento, não haverá clímax, nem o desfecho produzirá catarse. Lembra que falamos sobre isso no vídeo passado? Uma história de ficção, né, uma narrativa de ficção precisa ir. E o que move esse ir é justamente esses conflitos. Os conflitos são provocados pelo quê? Pelos eventos. Então, se não tem evento, não tem enredo. Se não tem enredo, não tem texto. Quem é que vai querer ficar olhando páginas e mais páginas e mais páginas para um personagem que claramente se percebe que o autor não deu a devida atenção a essa estrutura? Diferente, que ele vai citar aqui de novo, de Brás Cubas, que o fato de não ter muitos eventos e não ter um aparente conflito sendo afunilado, não quer dizer que não tenha. Tem, mas ele é jogado nas costas do leitor. Ele vai falar sobre isso aqui. Para tanto, a obra ser compreensível ao leitor, a ideia que deve presidir a elaboração do enredo é a de sistema. Nele, todos os elementos são conectados entre si, um explica o outro, todos são indispensáveis, ou seja, nenhum sobra. E mais, um sistema é mais do que a soma das partes que o compõem. Eu costumo fazer tudo em forma de tópicos, mas agora, depois de ler, obviamente, né, pensando nisso aqui, eu comecei a tentar imaginar, criar um sistema em forma de mapa mental, organograma, para ver se eu consigo ter uma visão mais holística da minha história, planificada e mais abrangente. As interrelações, um personagem saindo de A, chegando a B, saindo de B, chegando a D, mas cadê C? Vai ser explicado lá na frente. Esse tipo de coisa. Porque isso vai mostrar ao leitor que a história foi pensada, que ela foi bem imaginada, que nenhuma ponta foi deixada solta. Toda narrativa cria sua própria lógica. A relação sistêmica entre os diferentes elementos deve ser sentida pelo leitor, mais do que deduzida, pois a conscientização integral dos mecanismos da escrita são verdadeiros entraves à fruição. Aqui Luiz Antônio está dizendo para a gente que o leitor não tem que ficar fazendo pesquisa, em outras palavras, para perceber se o texto foi sistematizado. Para o leitor, a função dele é ler, se divertir, refletir, ser modificado. Isso a gente pensando mais grandiosamente. Mas a função principal de um leitor é a fruição, é pegar o livro, ler e se sentir bem. Ou se sentir mal, mas porque ele quis realmente. O sentir-se mal, para ele, vai ser a satisfação do que ele esperava. Se ele lê um livro de suspense, um livro de terror, um romance policial e ele não fica angustiado, ele vai largar para lá. Porque não era o que ele esperava. Ele esperava pegar textos desses gêneros específicos e se sentir mal. Ele está procurando para isso. E se para ele não é devolvido o que ele está procurando, ele vai largar para lá. Ele vai deixar quieto. Ou então ele até vai terminar, porque ele é teimoso, mas não vai pegar por uma segunda vez, porque se ele não conseguiu se identificar com a história. Quando você elabora um enredo, lembre-se de algumas premissas. O personagem consistente é que comandará a narrativa. A questão essencial, as motivações e o objetivo do personagem, em atrito com os fatores externos, provocarão os eventos e darão sentido ao enredo. O enredo surgirá da articulação dos eventos. O enredo se organiza como um sistema. O enredo agrava o conflito. Então, são essas premissas que a gente precisa ter em mente quando estiver escrevendo. Se possível, a gente rever essas premissas sempre que necessário para não deixar nenhuma delas sem correspondente na nossa história. Para quem é ficcionista, interessa ter em mente que há apenas duas estruturas, a linear e a fragmentada. A estrutura linear é a mais simples, é aquela que a gente conhece, porque todo mundo, quando conta alguma coisa pra gente, conta justamente em ordem cronológica, né? Tem começo, desenvolvimento e fim.
mostra os eventos em ordem cronológica crescente, do início ao final. A estrutura fragmentada deriva da linear, isto é, o ficcionista toma a história em sua linearidade e a divide em fragmentos que são trazidos ao romance em qualquer ordem. Caberá ao leitor reunir esses fragmentos e compor sua história mental. Isso só será possível, entretanto, se o ficcionista tiver bem claro o sistema que dará sentido a tudo. Eu fico pensando, o tipo de estrutura que é mais comum, não à toa é a linear, porque de fato a nossa história de vida é linear. A nossa história de vida na Terra, né? A gente nasceu, está crescendo, alguns pararam de crescer, está se desenvolvendo como pessoa, vai envelhecer e vai morrer. Nossa história é linear. Nossa história mental, não. Nossa mente não é linear. Eu agora estou aqui gravando esse vídeo. A partir do momento que eu parar de gravar esse vídeo, colocar o cartão de memória no computador para editar, eu posso começar a pensar em um evento de ontem. Então, o de hoje já passou para ontem e depois eu posso ir para amanhã. A gente pode, na cabeça, viajar no tempo a hora que a gente quiser. Cabe a nós ficcionistas também pensar que tipo de história a gente vai querer contar e se a nossa capacidade de contar essa história a princípio dá conta de fazer do jeito como a gente está imaginando. Eu não vou me arriscar a fazer uma história cheia de flashback sem organização. Se for para isso, usar um ou outro tudo bem, porque eu consigo controlar. Agora, cheio, como tem vários textos magníficos por aí, não. Eu ainda não tenho traquejo suficiente para isso. Prefiro ficar no linear. Escolha. O que você acha que no momento que você está escrevendo você consegue dar conta melhor? Da estrutura linear, da estrutura fragmentada. Só você pode dizer. A narrativa tende a ser artificial. Isso é um argumento para quem defende que não é preciso planejar o texto. Aí olha a resposta que o Luiz Antônio dá para essa frase. Mas é justamente o contrário. Se a narrativa estiver bem executada, resultado do planejamento, mais natural parecerá. Outro argumento contrário ao planejamento. O planejamento é uma camisa de força que tira o prazer da invenção. Esse argumento toca num ponto fundamental da criação literária, o prazer de escrever. E não se sustenta, pois com o planejamento da narrativa, sei o que vou escrever no capítulo 10, mas não como vou escrever, o que deixa grande margem para a invenção. A gente vem falando de planejamento mais ou menos ali desde o final do capítulo 1, início do capítulo 2, quando a gente fala efetivamente planejar o personagem. Planejamento para a escrita narrativa, que você vai demandar muito da inspiração, da invenção, mais do que pesquisa efetivamente, que você pode até fazer para colocar no seu texto, pesquisa de coisas da realidade, o planejamento é fundamental. Organizar personagens, eventos, motivações é fundamental para a gente fazer o texto funcionar. Se é para eu escrever completamente sem, sabe, fecho o olho e vou fazendo, esse texto não vai ficar inteligível, mas é o que você quer, deixa então isso claro para o leitor. E aí o leitor escolhe se vai embarcar nessa com você ou não. Porque tudo é um jogo de combinado. O combinado não sai caro. Você deixa claro para o leitor que você, de propósito, preferiu não sistematizar, aí ele vai ver, bom, eu acho que eu consigo. E segue. Não, eu não consigo. Abandona. Esclareço. A questão essencial do personagem é algo intrínseco, pertence ao seu foro íntimo. A pré-história, ou seja, a história que vem antes da sua história, diz respeito a eventos já transcorridos e que, no entanto, darão lógica ao enredo. Eu não falo sempre que a história, qualquer narrativa, é um recorte da realidade? A realidade existe, desde sempre. Você está tirando apenas um pequeno trecho e contando da realidade ou das várias realidades que existem. Então, esse pequeno trecho não é o Big Bang, não é o início da vida. Aconteceram eventos antes. Você precisa também ter em mente que eventos são esses, que podem até ser retomados na sua história. Eles podem voltar.
em forma de flashback, em forma de rememoração. O narrador pode contar, daqui a pouco ele vai falar sobre a diferença de cena e sumário, o narrador pode falar sobre esses eventos, porque eles existem. O trabalho de planejar uma narrativa começa por escrever ou mentalizar uma sinopse. Escrever tem a vantagem de estarmos utilizando nosso instrumento de trabalho, a palavra escrita, e ainda não corremos o risco de esquecer. Isso é o que eu costumo fazer. Quando vem a ideia, eu ponho no papel. Eu não perco tempo. Eu tenho esse caderninho aqui, dos Beatles, aqui, bonitinho. E aqui, vou te mostrar, esse lápis fica com um caderninho. Esse daqui, por exemplo, é uma, eu não sei se a gente vai conseguir, se vocês vão conseguir ver sem desfocar, porque também tá no lápis, né? Mas essas duas paginazinhas aqui são mais ou menos a estrutura de Bruno. Planejar o texto como ele fala aqui, escrever essa sinopse, te ajuda a despejar as ideias que você está tendo, para depois até você limar, ver o que serve, o que não serve, para você ter o teu GPS está ali calibrado para onde você vai levar seu personagem. Aí ele vai falar sobre o que significa a sinopse, vai fazer a definição de sinopse. Sinopse é um enunciado instrumental de uma única frase, vocês viram que ali no meu não é uma única frase, mas tudo bem, em que o ficcionista define o tema da narrativa com a identificação da questão essencial do personagem e o conflito da história. E ele vai dar um exemplo de uma sinopse que ele e os alunos dele construíram a respeito de Hamlet. Hamlet, um reflexivo e indeciso príncipe, precisa vingar o assassinato de seu pai, o rei Hamlet, praticado pelo seu tio, Cláudio, o qual se casou com a viúva, mãe de Hamlet, Gertrudes, tornando-se ele mesmo rei e padrasto do jovem. É um resumaço, um resumaço. Você pega toda a história e reduz a uma frase, né, um período composto, em que você consegue pontuar as partes mais importantes, quem é o personagem, o que ele já traz para dentro da história, o que aconteceu e mais ou menos o que ele terá de fazer. Ali, nas minhas histórias, eu não tenho essa habilidade de fazer essa redução tão drástica, mas pelo menos ali eu já sei quem são os personagens, já tenho mais ou menos uma noção dos conflitos que eles trazem, né, das questões essenciais do personagem central principalmente. Tenho a lista de personagens, quais são até a hierarquia de importância de aparecer na história, quais são as relações entre elas. Mas por que escrever uma sinopse? A razão principal é que o conflito fica identificado, bem como a questão essencial do personagem, o que vem legitimar o conflito. A nossa sinopse vai servir para nós, principalmente que estamos escrevendo, como esse GPS, né? Que vai identificar os caminhos que a gente pode seguir para chegar ao destino que a gente quer dar aos personagens. Mas também, se a gente parar para ver, quando o livro é publicado, né, leva para a gráfica para fazer capa, contracapa, essas coisas todas, as orelhas, quando o livro tem orelhas, né, e o prefácio, quando a gente vê alguém escrevendo prefácio, se não o próprio autor escrevendo prefácio, a sinopse muitas vezes está ali. Não sei se vocês já repararam, você percebe alguém ou o próprio autor mandando esse texto para a gráfica com deixando também outras coisas importantes no ar para o leitor não perder o interesse, né? Mas percebe o autor ou quem fez o prefácio ou alguém deixando ali algumas informações como iscas mesmo, para pegar esse leitor, olha que livro interessante, não conhecia, deixa eu ver se eu vou gostar dele, peraí. Aí a pessoa abre na contracapa ou lê as orelhas, vou dar uma chance. Então a sinopse não servirá apenas como uma forma de nos organizarmos, mas também servirá como uma forma de pegar o leitor, né? Como uma isca mesmo. O próximo passo recomendável no planejamento da narrativa é a expansão da sinopse. Daí resultará o resumo do enredo, que é o que na verdade eu faço. Eu não sabia, agora eu estou sabendo que eu já faço o resumo, na verdade a expansão da sinopse. Expandir uma sinopse significa transformar em eventos aquilo que está expresso de maneira abstrata na sinopse. O que, na verdade, eu estou escrevendo aqui como forma de me organizar é essa expansão que vai ser um resumo do enredo. Quando eu falo, por exemplo, de Bruno, que é um jovem
seus 20 anos, 21 anos, agora esqueci a idade que eu dei ao Bruno, mas que é um jovem que já tem um pouco de dificuldade em relação à sua aparência, não se acha um cara atraente, é muito tímido em relação às meninas. Seus melhores amigos são dois caras que são super populares e ele acaba se tornando um pouco arredio por conta disso. Ele se sente rebaixado perto dos amigos e ele acaba colocando todo o esforço dele, já que pela aparência ele não conseguiria muita coisa, ele coloca todo o esforço dele na inteligência. Quando ele finalmente conhece uma menina que parece dar a ele uma atenção maior, é quando justamente o conflito vai aparecer, porque o interesse romântico dessa menina, de alguma maneira, vai ficar dividido com uma outra pessoa, que é o completo oposto do Bruno, e essa outra pessoa vai rivalizar com ele. Mas também vai rivalizar porque antes, olha para a história aí, essa outra pessoa se sentiu, foi coisa da cabeça dela, humilhada pelo Bruno numa situação e aí ficou o sentimento de vingança para todo sempre. Os eventos, via de regra, são confundidos com ações, é aquilo que falamos mais cedo. Podem ser ações sim, mas também evocações do personagem ou de quem conta a história, reflexões, descrições, diálogos, entre outras. A maneira de apresentá-los é através de cenas ou sumários, e aí ele explica o que é cena e o que vai ser sumário. Cena é o evento que decorre em tempo real diante do leitor e quase sempre vem escrito no presente do indicativo ou no pretérito perfeito. Eu que tenho como costume escrever vendo, muitas vezes eu escrevo cenas e eu não sabia, eu também faço os sumários. Olha o que ele diz aqui que são os sumários. Sumário é a síntese de várias cenas abreviadas ou referência de uma cena que não queremos mostrar em todas as suas minúcias, e sim contá-la para o leitor. Assim, o sumário, além de outras funções, abrevia o tempo e serve de ligação entre cenas. As cenas, o meu narrador e os meus personagens estão ali interagindo. O sumário, eu tenho só a voz do narrador, ainda que o narrador seja em primeira pessoa. Ele vai falar ainda sobre cena aqui. A função essencial dela é reforçar, potencializar, agudizar o conflito. Porque olha só, eu vou tomar a novela como exemplo. Não tem quando a novela chega um determinado momento que os especialistas chamam de barriga. Nada está acontecendo. Novela que não tem barriga é novela, segundo eles, considerada boa novela. Porque o tempo todo o roteirista lá da novela, né, o novelista, está colocando os personagens para sofrerem alguma coisa. Ou para serem felizes com alguma coisa, mas o tempo todo eles estão em movimento. Quando não acontece nada, fica essa barriga, essa sensação incômoda de que você está perdendo tempo. E isso acontece em filme também. Às vezes no meio do filme, que é quando o conflito devia estar bombando, o roteirista largou de mão. Sabe quando tem muito isso? É quando em filme, série, novela, coisas que a gente vê, tem muitas cenas em que tá vendo paisagem. Muitas cenas assim de paisagem, quando na verdade devia estar focado nos personagens e naquilo que os personagens estão fazendo, estão pensando, estão falando. Então, o efeito da cena é ir botando o personagem contra a parede o tempo todo. E quando você precisa agilizar coisas que são assim dispensáveis para que a história não precisa passar por ali, para não dar barriga, você usa o sumário. O que devo mostrar, cena, e o que devo contar, sumário. Use a cena quando a questão essencial do personagem ou o conflito da história estiverem presentes, porque são necessários para que o leitor se identifique e queira continuar vendo essa história se desenrolar na frente dele. Use o sumário quando a questão essencial do personagem ou da história não estiver explícita, servindo para estabelecer pontes entre as diferentes cenas ou trazer ao leitor, via flashback, elementos importantes para a história atual. Ele termina o capítulo 4 com o estudo de caso, e é uma parte grande desse final de capítulo. Então aqui esse estudo de caso a gente não colocou no fichamento, mas fica aqui uma indicação. Ilusões Perdidas, o livro está sendo pormenorizado no final do capítulo 4, em que ele vai colocar todas essas situações que estamos analisando até então para jogo aqui.
tá bom? Galera, o capítulo 5 também é um capítulo longo, se intitula Aplainando um terreno de intenso trânsito, a focalização. E vai ser um capítulo também bastante instrutivo, então eu te convido a voltar na próxima semana para a gente poder continuar estudando Escrever Ficção, Manual de Criação Literária. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações através do sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente estiver subindo por aqui. Te agradeço por ter chegado até o final, te convido a conhecer os outros vídeos que temos aqui, maratonar o nosso canal. Se você quiser esse livro e outras obras, clicando no link afiliado da Amazon, você ajuda a gente a expandir muito mais esse projeto. Um beijo, tchau!